Muitas vezes quando a gente está negociando, o outro acaba tendo uma postura competitiva, isso acaba pegando nós de surpresa. Nós não achávamos que ele ia ser tão competitivo na negociação, nós pensávamos que ele ia ter uma abordagem mais integrativa, que ele ia colaborar com o processo, que ao final a gente ia conseguir obter resultados ótimos, né? Benefícios mútuos. Mas a grande questão disso não é só a postura do outro, mas é você estar preparado para lidar com esse tipo de postura. O que você pode fazer para entender mais ou menos como que o outro deve se comportar, tirar ali um padrão para você não ser pego de surpresa na negociação. E para isso existem alguns sinais que, se a gente prestar bem atenção neles, quando a gente entrar na negociação, a gente vai saber mais ou menos qual que vai ser o rumo que ela pode tomar, qual que vai ser o movimento que o outro pode fazer. Será que ele vai ser mais competitivo? Será que ele vai ser mais colaborativo? Será que vai ser fácil puxar dali uma negociação integrativa? Ou não? Ou vai ficar na barganha posicional? E um desses primeiros sinais é se for uma negociação única, por exemplo. Então você está negociando com alguém, é só aquele momento que você vai negociar, depois você não vai ter outra negociação com ela. Você já tem que ligar seu alerta ali, já tem que se preparar. Olha, talvez por esse fator a negociação, o outro, ele possa ser mais competitivo na abordagem dele, porque ele não vai ter negociações futuras comigo. Outra questão também é se o outro não se importa muito com um relacionamento futuro. Então ele pode ter outras negociações com você, só que ele não se importa muito com isso. Ele pensa mais no momento, naquela negociação. Ele quer obter o máximo ali de valor, ele quer reivindicar a maior fatia do bolo sem se importar em aumentar essa fatia, sem se importar em você ter benefícios também. Então é uma pessoa que não se importa muito com o futuro dos relacionamentos ali, com os futuros das negociações que ele pode ter com você. Outro ponto que a gente precisa se atentar na hora que a gente for ali tentar ter indícios do comportamento que o outro negociador vai ter durante a negociação é sobre se o outro, veja, o outro ele pode ter uma negociação pontual com você. Tendo essa negociação pontual com você, ele já não vai prezar tanto o relacionamento, talvez ele vai puxar para uma forma mais competitiva de negociação. Ele pode não ligar muito para ter negociações futuras. Agora, uma outra questão é que ele, na hora que ele for negociar com você, ele enxerga a negociação como um desafio. Para ele, tá ali negociando com você, vira uma questão mais pessoal, ele precisa ganhar, ele precisa vencer. Nossa, se ele não vencer, ele não se satisfaz. Então talvez a questão substancial que vocês estão negociando ali para ele não seja mais importante. Ele quer ganhar a todo custo. Ele tem esse tipo de perfil, ele enxerga a negociação como um desafio que ele vai ter que competir, e competindo ele vai ter que ganhar de você. Então, esse tipo de pessoa, você pode ter certeza ali que, se ele der indícios disso, tanto numa conversa que vocês podem ter anteriormente à negociação, ou até no começo do processo negocial, se ele tiver essa característica, a possibilidade dele ali levar a negociação de forma ali mais de barganha posicional, mais competitiva, aumenta muito. Outra questão é se ele já tem um relacionamento ruim com você. Então veja, a pessoa tem um relacionamento ruim com você, ela não vai se importar ali de ter uma negociação colaborativa, pelo contrário, ela talvez não vai querer colaborar com você, mesmo que não colaborar com você implique em ela obter menos resultado, obter menos valor na negociação. Mas essa questão relacional, quando ela é muito forte na negociação, ela impacta os resultados. Então, assim, o outro, se já tem uma relação conturbada com você, essa relação não é tão legal, ele não vai querer colaborar, ele não vai querer ter uma negociação aí mais integrativa. E uma outra questão, o último fator que a gente tem que lembrar é sobre a questão da reputação. Então você está negociando com uma pessoa que ela tem a fama de ser uma pessoa competitiva. Ela tem a fama de só pensar nela, não ligar muito para o outro, não ter empatia para o outro, não pensar em aumentar a fatia do bolo. Você não pode esperar coisa diferente dessa pessoa. Ela provavelmente vai ter um padrão ali mais de barganha posicional, mais competitivo e menos integrativo. Agora que a gente falou desses sinais que você deve se atentar na hora de negociar, principalmente no momento de preparação, quando você tiver uma conversa prévia com essa pessoa antes da mesa de negociação,
É importante a gente destacar também que não é por isso, não é porque tem todos esses elementos que a gente não vai tentar levar a negociação para um caminho mais integrativo. Não é por isso que a gente não vai mostrar a importância de colaborar na negociação, não vai falar para o outro essa importância, não vai mostrar esse papel mais pedagógico mesmo, de mostrar, olha, a gente está no mesmo barco, então a gente precisa rimar para a mesma direção. Então, a gente vai fazer esse esforço sim. Agora, você fazendo a leitura desses sinais, você não vai ser pego de surpresa. Se o fulaninho lá ele tiver uma postura que não for uma postura colaborativa com você, se já teve esses sinais, não, tudo bem, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para talvez tornar essa negociação mais integrativa, ou se não der para tornar ela integrativa, também a gente joga ela do jeito da barganha posicional. Né? Lembrando que na barganha posicional, uma das formas que a gente costuma falar, em termos até de teoria dos jogos, né? Uma postura negocial, assim, que é aquela que consegue ali, como você está na barganha posicional, você vai mais reivindicar valor, é aquela que você começa duro e depois você vai mais afável. Você começa com uma postura um pouco mais forte na negociação, você entra forte e depois vai suavizando, fazendo pequenas concessões. Isso é o típico da barganha posicional. A barganha posicional é o ideal? Não, a barganha posicional não é o ideal. O ideal é que a gente pense em construir o relacionamento e pense em rumar essa negociação para forma mais integrativa. Se a gente não conseguir tirar desse momento negocial uma postura integrativa das duas partes, a gente vai preparar o campo usando a questão do relacionamento com o outro para em negociações futuras a gente ter essa negociação mais integrativa. Mas é isso, quando você estiver negociando, já fique de olho nesses pontos que eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito.